Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT para apresentar o Clique Jornal, que é mais um canal de comunicação que o CT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. O programa de hoje tem uma convidada muito especial, que é a doutora Valéria Ribeiro, que é doutora em política científica e tecnológica e coach familiar com especialização em psicologia. Antes, porém, de volta à atmosfera aqui do CT, a jornalista Shirley Marciano, depois de ter participado aí de um congresso aonde os jornalistas que falam sobre aviação e tecnologia estiveram reunidos. Antes, Shirley Marciano, boa tarde, seja bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos. Paulinho, participei lá, fiquei muito feliz com o convite, né? Dei o recadinho lá das coisas que a gente tem feito aqui em termos de jornalismo, em nome de todos, né? De todos aqui do sindicato, e foi realmente muito bacana. Eu tô de volta porque eu tava de férias, né? Fiquei 10 dias fora, mas tá tudo beleza. Foram só 10? Só 10. 10 dias que valeu por... valeu, descansei, embora você fique fazendo outras atividades, você descansa, né, da sua atividade principal do trabalho, né, então você, é um descanso, é um descanso. É verdade, dá um você sai daquela vida, né, de trabalho direto, da rotina, né. Adeus, Roberto Carlos. Jogou Pokémon? Joguei Pokémon. O assunto de hoje é sobre o Pokémon com a doutora Valéria Ribeiro, Pokémon que é um desenho, o chamado desenho Pokémon, que foi criado pela companhia japonesa, a Nintendo, nos anos 80, mas o jogo para smartphone ele foi desenvolvido agora recentemente pelo estúdio o Niantic, né, que é associado à empresa Pokémon Company, que é afiliada à Nintendo. E hoje é uma febre nesse Brasil afora e no mundo todo o Pokémon. Doutora Valéria Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Que bom tê-la aqui. Agora, a pergunta mesma que eu fiz para a Shirley, faço para a doutora Valéria Ribeiro. Tem jogado Pokémon? Tenho. São os chamados monstrinhos de bolso, demônios de bolso? Não são demônios de bolso. A tradução, porque Pokémon significa Pocket Monster. Né? Por isso são monstros de bolso e não demônios de bolso, senão seriam Devil Monsters, né? Devil Monster, exatamente. Então são monstros de bolso. Exato. Mas é um monstro carinhoso, uma maneira carinhosa. Sim, né? Apesar de nós termos, né, recebido pelo WhatsApp ou no Facebook dizendo que isso é coisa do demônio, se nós formos pegarmos no passado, já houveram muitas coisas que foram do demônio também, inclusive o Mickey Mouse da Disney. Também já foi, já teve essa referência? Já. Na verdade, o que acontece é tudo que é novo e que as pessoas não conhecem muito, elas acabam se assustando e, nesse sentido, elas acabam achando melhor dizer isso para os filhos como forma deles não utilizarem. Só que isso antigamente até fazia um pouco mais de efeito. Mas hoje em dia isso não funciona mais, esse argumento. Quem lembra da época da Xuxa, que eles falavam que tocar o disco da Xuxa ao contrário era uma coisa do demônio também. Isso, com mensagens subliminares, né? Menudo também foi isso, Michael Jackson foi isso. Tudo que é sucesso avassalador. Tudo que vira uma coisa. Aliás, até os demônios da garoa, né? Exato. Eram considerados demônios, só que era um samba de primeira. Doutora, desde o lançamento do jogo Pokémon, foi agora em 6 de julho, as ações do grupo Nintendo subiram mais de 90%
na Bolsa de Tóquio. E os investidores acreditam que esse jogo Pokémon dará um forte impulso à Nintendo, que é a casa matriz de Mario Bros e o Pikachu. O que é isso? O que aconteceu da tecnologia associada à realidade virtual, realidade humana, real, para acontecer uma explosão de 90% as ações da Nintendo? Então, na verdade, a gente tem uma questão que começa no lançamento do desenho do Pokémon lá, como você já disse, nos anos 80, nos anos 90. Nesse sentido, as pessoas que eram seguidoras do Pokémon naquela época, porque não sei se você se lembra, até vinha dentro de uns saquinhos de salgadinhos os Taz dos Pokémons, né? Por isso que chamavam Pokémons de bolso, que eram os Taz que podia carregar no bolso, que os moleques carregavam. Que era o demônio da Tasmânia, que falavam. Isso. E nesse sentido, quem gostava do desenho do Pokémon seguia, hoje são os adultos que têm por volta dos seus 30 anos. E viram, né, voltar toda essa coisa de reavivar, né, essa coisa da infância, da adolescência. Então, você encontra muita gente adulta jogando, né? Eu, né, como sou um pouco mais velha, não foi da minha época o Pokémon, eu sou um pouquinho mais antiga. Os meus desenhos eram Pica-Pau, Tom e Jerry, essas coisas mais assim. É verdade. Doutora, agora, mas e a explicação psicológica desse jogo que de uma hora para outra, esse jogo para smartphone hoje, é Pokémon Go, né? O Pokémon Go. Ele virou uma febre. Mesmo a senhora dizendo que quem tinha 10, hoje tem 30, 40 anos e tal. Mas que fenômeno é esse? Porque hoje as pessoas de 30 e 40 estão no mercado de trabalho. Sim. Como se explica? Olha, primeiro, né, eles usaram algumas coisas que se usam no marketing para lançamento, né? Que eles dispararam um gatilho de curiosidade, né? Que é o marketing de vendas mesmo. Porque eles ficaram, nós vamos lançar e não decidiram lançar no mundo todo, eles foram lançando por partes. Foi mesmo. E daí ficou aquela coisa do eu quero. A expectativa toda, né? Então eles criaram toda essa expectativa nesse jogo, só que assim, o lançamento não começou com o lançamento ao vivo, em cores ali, foi lançado hoje. Eles vieram num processo informando e criando essa expectativa e gerando uma necessidade das quais as pessoas nem tinham, que é uma das coisas do marketing. Isso faz parte do marketing. Agora, isso mostra que a publicidade, e até uma publicidade subliminar, não é? Porque fomos se falando disso de uma maneira que incutiu na cabeça do povo. A publicidade é a grande responsável por essa febre de Pokémon? Sim, né? Existe essa coisa de você dizer assim, tem o marketing que ajuda bastante, mas também tem, como eu disse, a característica das pessoas que já eram fãs do Pokémon e têm a oportunidade de retornar a ter um outro formato Pokémon, que é o Pokémon na mão e levando para qualquer lugar, sem ter que comprar mais saquinho de salgadinhos, né? Eu poderia lançar ainda uma terceira possibilidade, não sei se você vai concordar comigo. Quando eu peguei para jogar, eu nem sou fã desses bichos aí, nunca assisti, nunca acompanhei, mas eu achei a tecnologia diferente. Sim. Você pega... Você está lá, ele aparece o mapa, né? Como há pouco a gente estava conversando. Exato. E aí, de repente, você clica nele, ele aparece no ambiente normal, sim, só que de uma maneira virtual. Exato. Então, isso aí dá um certo encantamento. Assim, você tá ali, não está... A minha sobrinha chegou ao ponto, olhava no celular, eu olhava atrás do celular para saber onde estava o bicho. Porque, então, essa coisa da tecnologia talvez também... seja um dos motivos que é a questão da realidade aumentada, né? Que é uma das coisas novas que eles estão usando, que na verdade, quando, né, é um pouco, vamos pensar assim, hoje no cinema, né, a gente muitas vezes não vai nele porque ele é um pouco mais caro, que é o cinema 3D, né? Que é onde de alguma forma a gente se insere dentro do cinema, né? Porque a sensação é que a gente está inserida naquele mundo. E isso é um pouco do que o Pokémon traz dessa realidade virtual,
né? A gente tem a realidade nossa e ele aparece dentro dessa nossa realidade. Então, é como se ele se inserisse no nosso mundo. Então, o que acontece, né? A gente pode dizer assim, que é uma interface entre o mundo Pokémon e o mundo real. Agora, o que pode influenciar no psiquismo da pessoa? Olha, qualquer coisa, e não é só o Pokémon, se você, vamos dizer assim, não tiver psicologicamente, emocionalmente preparado, qualquer coisa pode te dominar, né? E assim, inclusive, pode ser religião. Porque se você virar um fanático de qualquer coisa, isso vai te tirar o seu centro, o seu equilíbrio. E daí é onde você vai fazer coisas que normalmente você não faria se tivesse num estado psíquico e emocional equilibrado. Quando eu falo do marketing, a senhora falou do marketing, eu da publicidade, é que além do Pokémon Go, ele vem chegando notícia aqui, que ele virou também uma ferramenta de marketing para o varejo. Restaurantes, cafés, pequenos varejistas estão usando esse game de realidade aumentado para atrair os novos clientes. O que é que fazem? Por exemplo, uma pizzaria, ela diz que as suas vendas aumentaram em 75% num final de semana, com a ativação desse recurso, dizendo o seguinte: tem um módulo de atração que atrai os personagens para a pizzaria. Exato. Seria alguém que estuda a questão digital poderia montar plataformas comerciais num restaurante, numa pizzaria aqui em São José para atrair esses clientes? Então, vamos começar. O Pokémon, ele foi montado a partir de um outro jogo que ocorreu lá nos anos 2000. Eu não me recordo o nome do jogo agora. E era um jogo de georreferenciamento, onde quem jogava o jogo ia postando fotos da onde ele estava. E normalmente eram fotos de parques, de museus, de praças, que é hoje em dia onde estão os ginásios, os Pokéstops, onde tem uma maior quantidade de Pokémons, que são lugares onde tem mais pessoas. E aonde estiver mais pessoas, aparecem mais Pokémons. É assim que funciona mais ou menos. Isso, você pode ver, é só ir no Parque Santos Dumont no final de semana. Aliás, no Parque Santos Dumont, eu tenho aqui, a Leila, ela filmou lá, deixa eu tentar achar aqui, como se fosse zumbis, alguma coisa de muito especial que aconteceu lá no Parque Santos Dumont. Ela teve no vídeo dela 250 mil visualizações das pessoas caçando Pokémons no Parque Santos Dumont. Eu não consigo achar aqui, mas é alguma... Aqui, ó, eu vou tentar mostrar isso aqui, ó. Quer ver? Olha só, doutora. Vamos ver se... Que é isso? Metade do corpo só vem pra caçar Pokémon. Ai, eu vou pôr isso no Face. A Band tá perdendo. Nossa, ele tá bem pra lá, ó. Põe tudo pra lá. Doutora, em uma semana, 255 mil visualizações. Isso no Parque Santos Dumont, é um parque pequeno, um parque, sim, um parque de meio quarteirão. E um parque tipicamente para pais com filhos pequenos. Com filhos pequenos. Exato. Mas alguma coisa que de sensacional aconteceu. Imagina, 255 mil visualizações numa semana apenas para ver as pessoas caçando os Pokémons aqui em São José. Francamente, eu não entendo o fenômeno. Eu não consigo. Então, porque eu baixei um pouco de curiosa mesmo no meu celular, brinquei um pouquinho, as pessoas já falando, nossa, vai ficar viciado esse negócio.
tentei matar um num bar com uma amiga, ela falou, ai, aqui não. Eu falei, nossa, mas não, tem gente que vai desgraçar a vida com aquilo. Só que, sinceramente, eu achei que aquilo não me atrai, assim. É um pouco diferente a tecnologia e tudo mais. Mas não achei que é uma coisa que, sabe, nossa, como isso aqui é bom. Então, eu tenho uma filha de 13 anos e tenho um filho de 16. O filho de 16 continua jogando o Pokémon. A filha de 13, depois de 3 dias, ela já tinha cansado e desinstalou do celular. Então, também isso vai de pessoa para pessoa. Mas esses dias, né, eu encontrei, estava num café e tinha um doutor com 2 alunos de pós-graduação e eles estavam discutindo o Pokémon, mas assim, num nível muito mais avançado, porque eles não jogam Pokémon, eles estão jogando no celular, mas eles jogam no computador, porque o computador tem muito mais nível. Tem muito mais níveis, né? E esses níveis todos, eles estavam falando que ainda não chegou no celular. Ah, sim. Então, doutora, a gente faz assim, nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente quer falar continuar falando desse fenômeno que é o Pokémon GO, que ele é mais popular que o Twitter, mais popular do que o Tinder, mas está promovendo a socialização. Sim. E também a atividade física. Sim. A gente fala já com a doutora Valéria Ribeiro. Doutora Valéria Ribeiro é a nossa convidada de hoje. Ela é doutora em política científica e tecnológica e coach familiar com especialização em psicologia. Um instante, a doutora Valéria volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência
e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Conosco a doutora Valéria Ribeiro, que é doutora em Política Científica e Tecnológica e coach familiar com especialização em psicologia. E esse é o fato da doutora Valéria Ribeiro estar conosco aqui discutindo essa questão do Pokémon aqui no Brasil, no mundo todo, mas aqui em São José dos Campos, que é uma cidade, é um berço tecnológico, as pessoas estão aí buscando esse bichinho virtual. Doutora Valéria, a pergunta que nós arremetemos para esse bloco foi que o Pokémon ele está mais popular do que o Twitter, que o Tinder, e está promovendo a socialização e atividade física. Como que é esse fenômeno? Então, há pouco tempo atrás, nós tínhamos muitos pais reclamando que seus jovens não saíam de casa, não é verdade? Sim. Né? Ficavam enfiados dentro de casa ou dentro de um quarto, e com o seu computador, com o seu celular, e não interagiam. De alguma forma, o Pokémon conseguiu tirar esses jovens de dentro de casa, esses adolescentes, e até alguns pais com seus filhos, porque tem pais que saem para jogar com seus filhos, né? Quer dizer, socializou mesmo. Existe uma questão de interação e de socialização que o Pokémon conseguiu trazer, porque normalmente, quando você vê as pessoas caminhando, por vezes eles saem em grupos para fazer isso, né? Os jovens normalmente convidam outros amigos para se encontrar em algum lugar, para poder caçar os Pokémons e conseguir as Pokébolas. Além de que você tem os ovos, né, no Pokémon. Que ele fica gerando. Que ele fica sendo chocado. Só que para chocar, tem ovo que você precisa caminhar 2 quilômetros. Tem uns que você precisa 5 quilômetros. Se você quiser um Pokémon mais forte, né, você vai ter que caminhar 10 quilômetros. Que interessante. Quer dizer, socialização e atividade física. Exato. E se a academia de educação física descobrir qual é esse caminho, ela vai arrebentar de lotar de pessoas na sua academia. Pode ser. Mas existem algumas coisas boas, né? Apesar de tudo que estão dizendo de ruim sobre o Pokémon, existe esse lado que é bom, da socialização, essa coisa da interação. E mesmo, né, nós sabemos que hoje nós temos um problema sério de pessoas com problema de vitamina D por falta de tomar sol, né? Então, nesses dias de sol que nós, no final de semana, principalmente, que nós temos tido agora no inverno, você vê os jovens caminhando de camiseta e bermuda no sol, né, atrás dos Pokémons. Então, com isso, eles estão tomando sol e ganhando vitamina D. Também pode ajudar na saúde. Quer dizer, dá para se fazer uma avaliação física e psicológica em alguns brasileiros para saber qual foi a diferença, o antes e o depois do Pokémon. Sim, né? Agora, não há como escapar do clichê, doutora, desse fenômeno. Fenômeno e febre, né, ao mesmo tempo. Porque são, de fato, as palavras mais indicadas para poder descrever o que está acontecendo com o Pokémon. É Pokémon Go. Isso. E tem o Pokémon Ovo, é isso? Não. O ovo é uma das coisas que tem dentro do Pokémon Go. Dentro do Pokémon Go. Olha, apesar de ter sido oficialmente lançado apenas lá nos Estados Unidos, agora já espalhou pelo mundo inteiro. É mundial. É mundial. Doutora, agora tem um detalhe muito interessante em relação ao Pokémon. E quem é que vai pagar a internet? Melhorou também para as companhias isso aí? Bem, para as companhias vão melhorar, porque o consumo de internet, né? Porque cada vez que você sai de dentro de casa, você não tem o Wi-Fi de dentro de casa. E você tem que consumir os seus dados. Apesar de já ter aparecido no Globo, no UOL, alguma forma de você jogar offline, né? Que existe, parece que alguma forma de você jogar ele offline. Sem internet. Mas eu ainda não sei como isso faz, né? Quer dizer, então dá para se virar. Sim, né? Para tudo tem um jeito. Contanto que antes mesmo de ser jogado no Brasil, algumas pessoas já tinham, como diz na linguagem, né, da informática, já tinham craqueado o jogo
e já estavam jogando aqui sem ele ter sido lançado aqui, né? No Brasil já tinha. Já tinha gente jogando. Doutora Valéria, agora tem também o treinador de Pokémon. Não, então o treinador é quem tem o aplicativo no celular, é chamado de treinador. Ah, sim, então... Eu sou uma treinadora porque eu tenho no meu celular. Então é treinador. É chamado de treinador. Não existe, então, aquela figura especial que vai treinar os bichinhos. Não, o treinador normalmente é quem tem o aplicativo. Doutora Valéria, a senhora é formada em coach familiar, é doutora em política científica e tecnológica. Isso. Aonde vai dar isso? Porque parar não para. Não, né? Existe uma febre muito grande, né? E como diz, né? A febre passa, certo? Sim. Toda febre passa, inclusive a nossa. A gente vai lá, toma analgésico e passa. Mas assim, isso daqui a pouco é novidade, porque foi o primeiro jogo lançado com realidade aumentada. Uhum. Então, por isso também, essa coisa do diferente chama muito a atenção. Como toda tecnologia, quando chegou, vamos pensar, quando apareceu o videocassete, quando apareceu o Walkman, né? Coisas mais antigas, era uma febre. Até que as coisas vão se acalmando, aí vem uma nova tecnologia, todo mundo Doutora, quer... mas nada igual ao Pokémon, como nós mostramos sim. O filminho agora do Parque Santos Dumont, em São José, rebanhos de pessoas, uma nuvem de gente. Mas assim, é que hoje a tecnologia da informação nos ajuda a gente ter informação muito mais rápida também, né? Mas a gente vê nos Estados Unidos, quando vai lançar alguma coisa lá da Apple, as filas que se fazem, às vezes as pessoas esperando pelo lançamento. 3-4 dias. Dormindo na fila por um lançamento tecnológico. E que às vezes nem é tão diferente do que já está no mercado. Quer dizer, e no Brasil também nós já temos da mesma forma o Black Friday. Tenho isso. Que as pessoas dormem na fila. Exato, na esperança de conseguir um preço melhor. É a mesma coisa. São coisas... É que assim, na verdade a gente está falando de uma tecnologia, está falando de algo novo. Nós estamos falando aí de 2 gerações, que são as crianças e mais os adultos que tinham o Pokémon na TV, né? Vamos pensar desse jeito. Uhum. E que isso dá um número muito grande, além de que a informação chega mais rápido. Todo mundo agora tem um celular na mão para gravar isso e postar no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? E isso, de alguma forma, olha quanto eles estão ganhando de propaganda, né? Sem ter que investir. E é verdade, está ganhando muito. Agora, então, doutora, Black Friday... jogos de boxe pela madrugada, Sim. Fórmula 1, é a mesma coisa. Tudo que assim, é o que eu já falei aqui hoje, você precisa ter um equilíbrio com tudo. Se isso te vicia e tira o seu equilíbrio emocional e psíquico, não é bom. Nada que vicia é bom. Então, o que assim eu tenho falado para muitos pais, acompanhe seu filho jogar, estejam atentos para que isso não vire um vício e gere prejuízos. Aconselhe ele algumas coisas, como eu fiz com os meus, não ande jogando Pokémon pela rua, porque senão você vai estar olhando para o celular, e isso inclui daí o WhatsApp, o Facebook, não é só o Pokémon, porque tem gente que anda no WhatsApp na mão. Quantos acidentes de carro acontecem porque as pessoas estão no celular? Bom, então, apesar de todos os aspectos positivos, né, e essa possibilidade aberta para essa dinâmica apresentada pelo Pokémon, esse uso do aplicativo, ele tem se mostrado também potencialmente perigoso. Sim. Em relação a questões de segurança. Exato, né? Que daí é o que a gente ouve, né? Caiu do prédio, caiu dentro do rio, foi atropelado. Mas isso, vamos pensar assim, quantas pessoas não são também atropeladas porque tá no WhatsApp, andando pela rua? Quantas pessoas não têm o celular roubado porque estão distraídas fazendo qualquer outra coisa com o celular? Então, não é que está acontecendo com o Pokémon. Isso já acontecia antes. Só que agora estão dizendo que o Pokémon é mais, né? Que isso está acontecendo com o Pokémon. E isso não é verdade. Né? Agora, doutora,
seria necessário criar campanha avisando aos usuários sobre o risco de roubo, de sequestro, ou o próprio uso dessas tecnologias vai alertando? O celular, o Pokémon, quando você liga ele, ele dá algumas dicas sobre alguns alertas, sobre alguns riscos, dizendo assim, não entre em lugares perigosos, cuide com algumas, cuide quando você, preste atenção enquanto você caminha. Ele dá os alertas logo que a gente abre o aplicativo. Toda vez que você abre o aplicativo, ele te dá um alerta de cuidado. Quer dizer, ele por si é seguro? Bem, ou não? Ele por si é seguro, porque ele é só vamos pensar, uma máquina. Quem faz a máquina funcionar somos nós, seres humanos. Assim como a bicicleta. Assim como a bicicleta, que não tem energia nenhuma e a gente que gera aquilo ali. Sim. Bom, doutora, podemos ter a certeza de que vai passar essa febre ou esse fenômeno e teremos, através da tecnologia, questões mais avançadas para o dia a dia do que o jogo Pokémon? Olha, na verdade, eu acho que agora virão outros jogos na mesma linha de realidade aumentada, né? Vão aparecer outros jogos. Com isso, você acaba tendo uma diversificação maior e daí você também acaba dividindo um pouco o que todo mundo está jogando, né? Porque nos anos 80, lá quando a gente tinha os anos 80, 90, né? Que a gente ainda tinha um XP, né? Aquela tela verde, que tinha aquele que todo mundo gostava de jogar, o Come lá. Exato. Né? Exatamente. Eu não me recordo o nome do jogo. Qual que era, Eduardo? A cabecinha. É isso, o Pac-Man. Pac-Man. Então, foi uma febre o Pac-Man quando chegou. Né? Todo mundo queria jogar Pac-Man. Contanto que recentemente lançaram um filme que era o Pac-Man de volta, né? Que misturaram realidade com a coisa do virtual no filme. Muito bem. Então, o Pac-Man é praticamente a mesma coisa hoje. Me lembro aqui, ó. Isso. Exatamente. Muito bem. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para continuar falando desta fenômeno ou febre. A senhora responde daqui a pouco. Um instante só e a doutora Valéria Ribeiro volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, e o Clique Jornal, lembrando que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB, e lembrando que uma web rádio, se fala web radio, dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados, hoje passaram a ter vez e voz, como é o caso da doutora Valéria Ribeiro, que tem uma história linda de amor com essa cidade de São José dos Campos. Eu gosto muito de contar a história da doutora Valéria, ela que é doutora em política científica e tecnológica e coach familiar, com especialização em psicologia. Shirley, ela é uma Pokémon dos anos 80, até porque a doutora Valéria foi uma das crianças assistidas pelo chamado hoje Fundaz. Exato. E que, olha, vou fazer o que com essa menina? Põe lá no INPE lá para... fazer o que no INPE naquela época? Distribuir papéis? A gente entregava documentos, né? A gente ia para lá para entregar documentos nos prédios, que é o que hoje no INPE chama estafeta, né? Estafeta. Agora, qual a idade? 16 anos? Eu tinha 16 quando eu fui para o INPE. Olha que interessante. E hoje é doutora... Sim. Doutora... Em política científica. De política científica. E tecnológica da Unicamp. E aquele tiozinho, ou aquela tiazinha, menina, não, aqui não, menina. Hoje a chama de doutora ou já se aposentou? Não, tem bastante ainda. Na verdade, eu conquistei meu espaço, né? E respeito, né? Porque eu fui construir, minha carreira toda foi construída no INPE. E eu estava no ensino médio quando cheguei lá, então eu fiz minha graduação. Fiz minhas especializações, que eu tenho 2 especializações, fiz meu mestrado. Especialização em quê? Eu fiz em gestão de RH, em psicologia, né? Daí fiz mestrado em administração e depois fiz o doutorado em política científica e tecnológica. Tudo no INPE? Tudo no INPE. Então, o INPE para a doutora Valéria é o pai, a mãe, é o seu aniversário, tudo é INPE. É minha vida, né? A maior parte da minha vida eu passei dentro do INPE. É uma impiana. Sim, sim. Uma história linda, não é, Shirley? Muito bacana. Para a gente contar no jornal, né? Eu vou procurar a doutora para a gente bater um papinho depois. Aliás, a história mais bonita da doutora Valéria, que é a nossa Pokémon, né? é que a sua entrada no INPE é que deu a estrutura para estudar os seus irmãos, que também são doutores. Eu tenho uma irmã também, mais uma irmã que é doutora, né? E que a doutora Valéria... Ela entrou, eu entrei primeiro, ela é mais velha que eu, ela veio depois para fazer um estágio, né? Que daí... Pelo seu incentivo. Porque daí eu já estava lá, porque até eu entrar lá a gente nem sabia que existia INPE em São José dos Campos. Nem para que servia, né? E nem para que servia, nem o que fazia, nem para que servia. Aí levou a sua irmã. Daí minha irmã também fez a graduação, terminou o ensino médio, fez graduação, aí fez também mestrado, doutorado, ela é doutora pela USP em hidrologia. Então, é legal de ver uma história dessa, porque uma criança jovem que entra na Fundaz, ele chega assim, cheio de problemas, né? Familiares e tudo mais, socialmente desprivilegiado, e ver você como um exemplo assim, mas eu posso chegar lá também, né? Exatamente, o exemplo, né? A força do exemplo. Todos podem, né? Na verdade, todos podem. É uma coisa que eu digo muito para os meus filhos. Na vida você precisa ter algumas coisas: foco, determinação e disciplina.
Se você tiver isso, você pode ir aonde você quiser e conquistar o que você quiser. E que, por sinal, foi ontem que o Diego Hipólito ganhou a medalha de prata, né? Aquele recado dele foi sensacional. Exato, mas se eu posso sonhar, qualquer um pode sonhar. E se eu consigo, qualquer um pode conseguir também. Mas ele deixou claro da disciplina, do foco e da determinação dele. Porque ele poderia ter desistido na primeira queda, ele poderia ter desistido na segunda queda e não desistiu. Doutora, se estivéssemos numa provinha do Enem, a senhora ia passar nessa prova, porque o Enem usa muito as questões recentes, né, das notícias para poder pontuar o aluno. E foi exatamente isso que o Diego Hipólito falou, que foi, se ele podia, qualquer um poderia. Ele deu uma lição de humildade incrível. Humildade também lançar esse tipo de ideia, porque as pessoas às vezes elas ficam desmotivadas. Poxa, eu sou pobre, não vou conseguir, eu não sou tão inteligente assim, então não vou conseguir. Então acho que esclarecer tudo. Né, você pode, talvez, eu digo, na verdade, é o que eu acredito, que todas as pessoas são inteligentes, apesar que às vezes a gente usa a inteligência burramente. Como diz o Almir Melo, que veio nos visitar hoje, todo mundo tem capacidade de aprender um instrumento. Sim. Só que uns desenvolve, toca violão, outros não toca nada, né? Nem sino de igreja. Doutora Valéria, olha, obrigado pela sua lição de vida, mas temos muita conversa pela frente. A sua lição de vida, a sua lição de humildade, de mostrar. E tem mais um irmão também que... Tem um irmão também que é formado, tem 2 graduações também, né? É engenheiro e fez administração. E a minha irmã mais nova, que, assim, na vida optou por, né, um descuido, teve filhos muito cedo, e agora que os filhos estão adultos, ela está fazendo engenharia porque era a única filha que não tinha se formado, e o sonho dela é se formar, então ela está fazendo engenharia. Então são 3 irmãos engenheiros e eu que fiz administração. Que maravilha! E quer dizer, se estivéssemos num púlpito, 4-0 para Jesus. Exato. Doutora Valéria, o Pokémon, ele representa a perfeição como uma tecnologia, nesse caso da realidade aumentada, doutora? Para o momento, sim, né? Porque a tecnologia sempre pode ser melhorada e sempre pode ter algo novo. E é legal trazer algumas coisas que você perguntou assim, é um fenômeno ou é uma febre? Ele é um fenômeno por causa da inovação da tecnologia. É uma inovação, né? E toda inovação traz essa coisa do fenômeno, do inédito, né? E é uma febre pela quantidade de pessoas que estão jogando. Mas, como eu disse, febre passa, né? Mas a minha já está passando. Passa, tem aquela, vai aos pouquinhos, vai deixando, vai deixando. Sim. Tem gente que depois fala assim, ai que vergonha, eu caçava Pokémon. Vai chegar nesse ponto psicologicamente ou não? Não, pode até falar, mas eu acho que ao invés das pessoas ficarem assim, ai que vergonha, elas deviam ter isso como histórias para contar na vida, né? Muito porque bom. Tudo que a gente faz na vida, a gente aprende alguma coisa. Então é o seguinte, se você joga Pokémon, o que você aprende jogando Pokémon? Que é o que eu pergunto para meus filhos. O que você aprende jogando Pokémon? Né? E daí meu filho estava me contando a quantidade de coisas que ele, né, pode aprender, até prestar atenção em lugares que ele nunca prestou atenção, que nem você vai no Santos Dumont. Um Pokéstop é a foto do Santos Dumont. Um outro Pokéstop é o 14 bis. Então, quantos que nem nunca olharam o 14 bis e nem a foto do Santos Dumont, que tem no Parque Santos Dumont há trocentos anos? Muito bem. A única vergonha que eu tenho no passado é ter cortado o cabelo Chitãozinho Chororó, viu? Ficou igual, ficou inclusive com franjinha. Igual, Olha, então isso não vai acontecer. Tá vendo? Isso é uma febre. Chitãozinho Chororó foi uma febre. Michael Jackson foi uma febre. Olha, o que a doutora está mostrando aqui é a realidade do dia a dia, que pode se viver muito bem, irmanado com a tecnologia. Exato, podemos. E com as modas. Sim, com certeza. Tem que brincar, né, gente? Essa coisa sisuda, tudo tem que ser politicamente correto. Isso é bom, isso não é, isso educa, isso não deseduca. Olha, assim, bom ou ruim, nós todos somos bons e ruins. Tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. A questão é que lado você escolhe usar.
Muito bem. Doutora, vamos para mais um intervalo. A conversa está cada vez melhor, mas estamos indo para o último bloco de hoje. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora pudesse deixar o máximo de dicas, principalmente aos pais, em relação a esse fenômeno Pokémon GO, tá certo? Um breve intervalo e a doutora Valéria Ribeiro volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Valéria Ribeiro, que é coach familiar com especialização em psicologia e doutora em política científica também. A conversa com a doutora é a respeito do fenômeno Pokémon. Doutora Valéria, a pergunta é em relação à ida do homem na Lua, que foi, já fazem 47 anos. Foi 69, anos. 69, 47. 47? Foi 20 dias depois que eu nasci. Então, foi 20 dias depois? Foi no dia 16 de julho. Então, foi 16 dias depois. Eu nasci 30 de junho. Olha que interessante, 16 dias. Foi numa tarde que o homem foi à Lua. De lá para cá, foi um fenômeno. Sim. Foi alguma coisa de extraordinário. Sim. O homem ia à Lua. Tivemos aqui do Brasil o Marcos Pontes, não é? Mas ele não foi pelo INPE, né? Ele foi pela NASA, né? Ele foi como um brasileiro, né? Foi como brasileiro que ele esteve lá, o Marcos Pontes. E foi na ISS, né? Exatamente. Estação Espacial Internacional. Doutora, essa ida do homem à Lua há 47 anos atrás é que deu o start para toda essa tecnologia e inovação ou não? Então, eu acredito que as pessoas se voltaram para a inovação e do poder da inovação um pouco antes do homem ir à Lua, que foi na Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica. Ali eles perceberam o poder que tinha a tecnologia, tanto de construir quanto de destruir. E a partir dali começa a corrida tecnológica para ver quem vai ser mais, né? Porque quem tiver mais tecnologia, quem tiver mais inovação,
esses vão dominar o mundo. E é o que a gente realmente vê hoje em dia, né? Aí coincidiu com a Guerra Fria. Então, Exato. a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Exato. Né? Dos dois, e daí vem a história do Sputnik e tudo mais, né? Sputnik, que é a nave russa. Exato. A cachorrinha Laika. A Laika. E daí fica até a briga se realmente foi Rússia, foi Estados Unidos que chegou primeiro. E tem até a dúvida se realmente o homem esteve na Lua ou não. Tem uma linha que diz que sim, tem uma linha que diz que aquilo é montagem, que ninguém foi nada. Aquela bandeira... A bandeira tremulando. Né? Porque diz que não tem vento na Lua, Quantas né? teorias macabras. Esse é o ponto de interrogação. Não, mas foi sim, o homem foi à Lua. Que foi. Então, mas daí como a gente tem a teoria do Pokémon, que ele é do demônio agora. Então, tudo é uma teoria, tá vendo? Doutora, isso é tecnologia pura. Assim como... mas no Rio de Janeiro morreu um soldado da Força Nacional exatamente por conta da tecnologia que o GPS indicou mais uma vez um caminho errado e ele acabou perdendo a vida. Como se explica essa tecnologia tão certeira e que pode perder uma vida? Toda tecnologia tem um índice de erro, né? Não é tão 100% confiável, né? E a gente sabe que não é só o soldado com essa questão do GPS, ou aquela coisa usa Waze ou usa Google Maps, o que eu uso para chegar, né? E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, e esses dias aconteceu comigo em São Paulo, eu precisava ir estava fazendo um curso em São Paulo e tinha ficado na casa de um amigo e precisava de manhã cedo ir para o curso, e aquele dia eu ia sozinha. E eu, muito rapidamente, joguei no Google Maps para me poder botar no carro, para me chegar até lá, que hoje é o que a gente faz, né? Antigamente a gente ia perguntando de boca em boca. E hoje em dia a gente põe lá o celular para ele levar a gente. E eu não prestei atenção que eu coloquei uma coisinha diferente só, entre rua e avenida. E daí ele me levou para o lugar errado. E daí me levou para dentro de uma comunidade também, lá em São Paulo, né? E daí só que eu comecei a estranhar o estilo. Quando eu fui chegando, eu falei assim, gente, não é aqui. E tá chegando e não é aqui. E eu cheguei até o final, que ele dizia onde era, daí eu falei assim, não era. Daí eu fui olhar, eu tinha, na correria, colocado o endereço errado. Então, isso também a gente tem que cuidar no GPS, porque às vezes a gente, na correria, lê uma ou outra palavra que é o do endereço e diz, é esse, e vai, né? E porque, assim, ele tinha dado o nome do bairro, e eu estava indo para Vila Guilherme, e o que estava lá, o nome do bairro, era outro que estava embaixo. Vou ver aqui tem Jardim das Indústrias, Parque Industrial, Vila Industrial. Sim. E Jardim São José, Campos de São José e São José 2. Olha. Olha, Jardim São José, no Jardim Paulista, Campos de São José, ao lado da Petrobras, e São José 2, no Santa Inês, no Ceasa. Ambos, os três, são na região leste da cidade. Sim, e é tudo São José, né? E todos são São José. Então, olha a confusão que dá para fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. E aquela coisa, a tecnologia é boa, a tecnologia ajuda, mas a gente também tem que ter os cuidados, né? Porque a tecnologia pode falhar. Ela pode falhar também, porque eles são baseados nas fotos do satélite, né? Exato. E às vezes, por exemplo, o Carlinhos modificou aqui um bairro, por exemplo, algumas avenidas, desviou, não sei o quê. Pronto, é suficiente para estar desatualizado com as fotos do satélite e levar você para um lugar errado. Exato. Colocar você na contramão. Exato. Isso pode acontecer. Bom, tecnologia tem que se usar com segurança. É isso, tem que... mesmo que colocou... Tem gente que fala assim, perdi meu telefone e minha vida está ali naquela agenda. É um erro da pessoa, né? É um erro da pessoa. Hoje em dia... Tem uma agendinha de papel? Não, hoje necessariamente não, né? Porque se você colocar o seu celular conectado ao Google,
Tudo que você salva de telefone no seu celular, ele salva na sua conta do Google. Aí, se você perder o celular, quando você comprar um novo, você simplesmente manda ele fazer a conexão e ele vai lá e puxa todos os seus dados do Google de novo no seu celular e você não perdeu nada. Porque os seus dados estão nas nuvens, né? Agora está tudo nas nuvens. Né? Doutora, a Pokémon... Paulinho, mas você tem uma cadernetinha, então, que você anota. Eu uso ainda até hoje. Eu tenho, eu guardo algumas minhas que tem uns telefones que quando dá algum problema eu posso ir lá e eu acho. Eu confesso que eu não tenho, não. Eu uso a cadernetinha, eu marco num papel, porque ainda eu acredito que o homem foi à Lua, mas não acredito ainda na agenda virtual, nem na nuvem. Não, eu acho a pessoa pelo Facebook, aquela pessoa está no Facebook, não precisa de telefone, não. Eu encontro ela lá, falo com ela. Tem muitas formas de conversar hoje, né? Tem várias. Doutora, o Pokémon, que tem origem na década de 90, é um joguinho criado pela Nintendo para o Game Boy, começou lá, e marcou uma geração e agora está correndo atrás dos monstrinhos. Qual é a lição que a senhora deixa para que os pais possam meditar a cada dia? Então, uma das coisas que eu digo assim acompanhe seus filhos no jogo. Não estou dizendo nem que você precisa jogar, mas se você não quer jogar, pelo menos pergunte para o seu filho como é o jogo. Deixe seu filho explicar o jogo. Primeiro que o seu filho vai ficar felicíssimo de poder te ensinar alguma coisa. Filhos amam ensinar as coisas para os pais, porque isso dá aos filhos autoestima. Porque os filhos se sentem, né? Porque pai e mãe é algo que está muito acima. E a partir do momento que ele pode ensinar alguma coisa para os pais, ele se sente muito bem, né? Que interessante. Então isso melhora a autoestima, melhora a segurança da criança. Meu filho, quando começou a me ensinar, era lindo, estava lá. Mãe faz isso, mãe faz aquilo. Mãe, olha isso, mãe, olha aquilo. Então, daí eu perguntei, como você se sente me ensinando? Ele falou assim, muito feliz, mãe, porque ensinar alguma coisa para você, né, é algo, vamos dizer assim, surreal. Falei assim, minha mãe é doutora, como que eu vou ensinar alguma coisa para ela? Mas eles têm muita coisa para ensinar, das quais eu não vivi. E que eles fazem com muito mais agilidade e rapidez do que eu, inclusive. Né? Além de que, pais com os filhos menores, vamos pensar, que já me perguntaram isso. Mas meu filho é muito pequeno, como eu faço? Que está querendo jogar, deixa eu jogar. Primeiro, eu acho, não estou dizendo que todo pai tem que ser assim, eu não daria um celular para um filho menor de 10 anos. Porque normalmente eles estão comigo. Também acho, exagero. Né? Porque eles estão comigo, eles não precisam de um celular. Tem o meu. Se precisar, tem o meu. E outra coisa, o pai, então, o que ele faz? Instala o Pokémon no celular dele, e daí a criança só vai poder jogar quando estiver com ele. Então, ele mantém o controle. A criança não vai poder jogar toda hora. Né? A questão do cuidar, de explicar para as crianças sobre esse equilíbrio, né? Para que não esteja problemas, principalmente na escola. Senão a criança fica toda hora, será que tem um Pokémon aqui? Será que apareceu? Ai, meu Deus, estou esperando o intervalo, preciso ir lá no Pokébola, não sei o quê. Perde a concentração e isso pode causar algum dano na questão escolar da criança. Então, os pais precisam orientar essa coisa, não pode ficar andando na rua, assim, você é alvo fácil para bandido, você pode enfiar o pé num buraco, quebrar o pé, cair, quebrar o braço, né? Tem que tomar cuidado quando atravessa a rua, porque você precisa de atenção. E isso são coisas que a gente diz sem ter Pokémon nenhum, porque eles são capazes de fazer essas coisas sem o Pokémon. Muito bem. Doutora Valéria, a senhora tem um material específico sobre Pokémon na sua página social ou requer que as pessoas possam convidá-las para palestrar a esse respeito? Elas podem me convidar para palestrar e eu tenho hoje um artigo sobre o Pokémon GO no meu site. Qual é? O meu site é o www.filosofia.com.br. Então, atenção, www.filosofia. Isso. Filosofia.com.br.
Tem um artigo sobre o Pokémon. Isso, não só sobre o Pokémon GO, mas vários outros artigos. Então, é no Facebook, é no site. É um site, www.filosofia.com.br e nas redes sociais. Então, eu também tenho um Facebook, que é o Filosofia Educação, tudo junto. E também tem no YouTube, também o Filosofia Educação, e no YouTube tem 2 vídeos sobre o Pokémon GO. Muito bem. Doutora Valéria Ribeiro, muito obrigado pelas explicações, pela sua presença na Rádio CT. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Vamos agora caçar Pokémon, né, Shirley? Vamos lá, né? Vamos lá. Agora ela deixou, né? Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa Clique Jornal. Primeiramente, queremos agradecer ao senhor e à senhora pela companhia, audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, e a direção do Gino Genaro, que é o nosso diretor de comunicação, e o nosso diretor-geral, o presidente do SINDCT, o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a amizade e a audiência, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.